Meus amigos, violência nessa madrugada. Um vigilante da RB Trans é baleado durante um assalto no bairro Xavier Maia. O trabalhador está internado em estado grave. Os detalhes com a repórter Lenilda Cavalcante. O Rogério, o assalto aconteceu por volta das 2h45 da madrugada desta terça-feira na Avenida Brasil, no conjunto Xavier Maia, no prédio da RB Trans. Supostamente, pelo que a polícia já conseguiu aí realizar uma perícia e apurar, os assaltantes teriam utilizado esse orelhão para se apoiar e subir aqui nesse muro. Dá para ver que do outro lado as folhas estão amassadas. À noite, no escuro, aqui não há câmeras, o vigilante José Rogério Costa da Silva, de 34 anos, ele foi surpreendido quando se encontrava sentado naquela cadeira. Aí você está vendo, nós estamos nos aproximando, a cadeira, o local ainda encontra-se isolado pela perícia do Instituto de Criminalística. Ele estaria sentado nesta cadeira quando foi rendido e aqui mesmo ele levou um tiro no pescoço. De acordo com informações da equipe médica do pronto-socorro de Rio Branco, o tiro teria atravessado a garganta, atingido a coluna e se alojado no intestino do vigilante. Mas a gente consegue observar também que aqui no local, supostamente após levar o tiro e ter a arma, um revólver calibre 38 roubado, esse seria o objetivo dos assaltantes, a vítima conseguiu caminhar. Aquele veículo ali você pode ver as marcas de sangue. E aí um caminho, um rastro de sangue que segue até essa direção aqui, bem próximo a esse banco. Aqui você vê uma grande quantidade de sangue. Como estava somente o vigia, sua arma foi levada e os bandidos fugiram, supõe-se que ele conseguiu, talvez utilizando o aparelho celular, já que o fone de ouvido ficou ali, supostamente, o aparelho tenha ficado no bolso da calça. Ele mesmo tenha pedido socorro ao SAMU. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada por volta das 3h10 da madrugada. Neste momento, de acordo com informações da equipe médica do pronto-socorro, o vigilante ele continua sendo submetido a uma delicada cirurgia. Seu estado de saúde é instável e ele corre risco, sim, de morte. Portanto, aí um assalto ocorrido na madrugada desta terça-feira contra um vigilante. Mais uma vez, uma arma de empresa de segurança é roubada. Nós vamos mostrar aqui um detalhe que chamou a atenção não somente da nossa equipe de reportagem, mas principalmente de alguns vigilantes da empresa em que o José Rogério presta serviço, que é o seguinte: a empresa de segurança presta segurança a empresas particulares, do governo e privadas. Mas olha aqui um detalhe. Esse portão aqui, ele é fechado com um cordão. Aí você pode observar aqui, olha só, não existe uma tranca. O que tranca esse portão é esse cordão aqui. E não foi violado pelos assaltantes, porque como ele estaria sentado na cadeira de frente para esse portão, sabendo talvez, estou falando sobre a hipótese de que o que existia como tranca era somente o cordão, os assaltantes decidiram então utilizar uma parede que dava para eles, portanto, se refugiarem, se esconderem e não serem percebidos pelo vigilante. Nessa região não se observa, principalmente nesse prédio, nenhuma câmera de vigilância, de videovigilância. Agora, nesta residência, há duas câmeras. Essa que você vê agora, que o Jean Carlos está mostrando, ela aponta para o lado de lá. Do outro lado, há uma câmera apontando para o lado de cá. Talvez essa seja as câmeras que vão dar suporte para a Polícia Civil tentar identificar e prender os acusados deste crime hediondo. Aí a gente revê mais uma vez o local em que o vigilante estava sentado. Você vê o fone de ouvido
do aparelho celular dele ficou na cadeira. Ele conseguiu ainda caminhar depois de ter sido alvejado com um tiro no pescoço. Ele conseguiu ainda caminhar, aí tentou se apoiar naquele caminhão, a marca de sangue, depois o rastro de sangue segue até esse ponto aonde ele não aguentou mais e caiu, e aí a partir daqui ele é socorrido. Ficou a mochila, ali a gente pode observar o boné em que ele usava da empresa, ali o crachá que também o identifica com o nome de José Rogério Costa da Silva, 34 anos, vigilante da empresa VIP. A direção da empresa entrou em contato com a produção do Gazeta Alerta, disse que todos os esforços nesse momento, a equipe médica do pronto-socorro de Rio Branco estão fazendo todos os esforços para salvar a vida desse vigilante. A empresa já se colocou à disposição da família e agora é aguardar que ele consiga resistir a essas horas críticas que nesse momento ele é submetido a essa cirurgia muito delicada, já que, segundo informações da equipe médica, o tiro que a priori teriam dito que foi na boca, na verdade foi no pescoço, desceu na garganta, chegou a bater na coluna e se alojou no intestino. Portanto, o Rogério, vigilante José Rogério, ele passa por uma cirurgia muito delicada e seu estado de saúde é instável, com risco de morte. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Olha, até agora pouco se sabe sobre esse caso, portanto será fundamental para esclarecer o caso o depoimento da vítima e talvez as câmeras, se é que essa cena foi registrada por essas câmeras de segurança de uma casa vizinha. Mas o fato é que não é só uma tentativa de homicídio, não. É uma afronta às autoridades, é uma afronta ao poder público, porque isso aconteceu dentro de uma instituição pública. Aí é a sede da RB Trans, não é o setor do município que cuida do transporte público. Então isso é uma afronta às autoridades, porque foi uma tentativa de homicídio que aconteceu dentro do local. Outra coisa, provavelmente mais de um criminoso agiu, porque o vigilante estava armado. Se não houve como ele reagir, imagina, um vigilante armado não teve como reagir, deve ter sido surpreendido, não é? Pelo menos é uma hipótese provável. Mas, repito, será fundamental o depoimento da vítima e as imagens do circuito de segurança da casa vizinha para esclarecer esse caso, que é um caso grave. Tá aí, vigilante está correndo risco de morte. Correndo risco de morte e o poder público tem que reagir porque algo aconteceu dentro da instituição RB Trans, uma afronta dos bandidos ao poder público, a essa instituição, e um atentado à vida porque tem um vigilante correndo risco de morte. Tentativa de homicídio.